Uma coisa que é difícil é você ir no velório de alguém que não é cristão, ou de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Não é verdade? É difícil. Por que é difícil? É difícil principalmente quando você conhecia aquela pessoa. E normalmente você tem um medo em todo velório que você vai de alguém que não é cristão. Qual que é o medo que você tem? Que alguém, especialmente a viúva, o filho ou alguém próximo da pessoa que faleceu, a gente tem medo que essa pessoa venha até nós para perguntar se aquela pessoa foi para o céu ou não. Você já teve medo disso? Levanta a mão aí. Eu já tive medo de receber esse tipo de pergunta. E quando isso acontece, quando acontece de alguém que está lá, chega para você está fugindo lá, né? Está no seu canto para ninguém te perguntar, mas aí aquela pessoa toda triste que está, toda duvidosa que está da salvação do ente querido, ela chega para você e pergunta assim: será que ele foi para o céu? Aí você usa aquela resposta clássica, né? Que todo mundo usa, né? Você recebe a bola e já passa a bola de primeira para Deus. Você fala assim: só Deus sabe. É assim ou não é assim? É a frase mais manjada que tem, esse só Deus sabe. E isso diz muito sobre nós. Ou seja, nós não fazemos normalmente a nossa parte na pregação do Evangelho, e aí a gente fica esperando que de alguma forma a misericórdia de Deus, sabe, compense a nossa omissão e acabe trazendo a salvação para aquela pessoa de última hora, né? No último minuto de vida daquela pessoa. Essa é a esperança que a gente tem. Essa é a esperança muitas vezes que a família tem, que no último minuto de vida, no último suspiro, aquela pessoa tenha se entregado para o Senhor, não é? E isso por quê? Porque às vezes a gente se sente culpado com isso. Principalmente se você teve a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa e você não falou. Então você até torce para que aquela pessoa tenha tido essa oportunidade. A chamada salvação de última hora, né? Aquela da saideira, já que a pessoa já está no último suspiro. E aí a gente torce para que ela tenha tido, de alguma forma, chance de ser salva. Isso muitas vezes para encobrir os nossos erros, as nossas falhas. Porque a gente se sente culpado de não ter muitas vezes falado de Jesus para aquela pessoa. Mas eu quero falar para você que nem sempre isso acontece. Se fosse assim, no céu ia ter mais pessoas salvas de última hora do que salvas antecipadamente. Mas a verdade é que aquela pessoa que morreu sem Jesus, existe uma probabilidade bem grande de que, de fato, mesmo que você negue, mesmo que o ente querido negue, que aquela pessoa tenha ido para o inferno. Se nós ficamos com a nossa consciência pesada em um velório, como será naquele dia lá, quando nós vermos nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos serem jogados no lago de fogo, naquele lago que arde com enxofre, como diz a palavra de Deus. Se em um velório nós ficamos com a consciência pesada, que dirá quando a gente vir essa cena que João viu antecipadamente? Deus deu a visão para ele, e ele disse que ele viu todos aqueles que não tinham um nome escrito no livro da vida serem lançados no lago de fogo. Ele viu com os olhos dele. E nós um dia vamos ver essa cena também. E se a nossa consciência fica pesada em um velório, quanto mais ficará nesse dia. Principalmente quando nós virmos aquelas pessoas que nós poderíamos ter tirado de lá, indo para lá. E a gente vai ficar tristes nesse dia, a gente vai ficar envergonhado nesse dia, e a gente vai querer fugir de todas as formas da presença do Senhor, com medo de Ele fazer aquela pergunta para a gente assim: olha, por que você não falou de mim para aquela pessoa? É assim. Não somos nós que escolhemos quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. É a palavra de Deus. Amém? Se as vagas no inferno fossem definidas com base nessa moral dos nossos dias, ia ser mais ou menos assim: os ladrões e os assassinos iam para onde? Iam para o inferno. Todo mundo concorda. Agora, os homossexuais, os imorais,
as pessoas que praticam imoralidade sexual, essas poderiam ir para o céu, na opinião de muitas pessoas dos dias atuais. Tem pecados como esses que eu falei que nós relevamos. Os adúlteros, esses podem ir para o céu. A moral dos dias atuais está dessa forma. A gente tenta se convencer de que pessoas homossexuais, de alguma forma, vão para o céu. As pessoas tentam nos convencer disso. Nós todos, inclusive as pessoas do mundo, concordam que os estupradores, esses sim merecem ir para o inferno, não é verdade? Porque são maus, são perversos. Agora nós somos altamente tolerantes e até achamos que podem ir para o céu. Pessoas, por exemplo, como os incrédulos. Ele não acredita em Jesus, mas é uma ótima pessoa, então bem que Deus poderia levá-lo para o céu. Não é assim? Os mentirosos. Mas é uma mentirinha santa. Ou é uma mentirinha que não fez mal para ninguém. Então, nesse caso, a gente acha que a pessoa que mente uma mentirinha santa, entre aspas, ou a pessoa que mente sem prejudicar ninguém, não tem por que ela não ir para o céu. Os adúlteros que a palavra do Senhor condena, que Jesus tanto fala, a gente diz, não, eles podem ir para o céu. Não tem por que não ir, Deus é amor. Os avarentos, as pessoas que têm para contribuir com os demais, com os necessitados e não contribuem. As pessoas que sabem o bem que devem fazer e não fazem. Existem pecados muito piores do que esse. Então, nos dias atuais, até se concebe que Deus salve de alguma forma os avarentos. Temos sido tolerantes com eles. Os alcoólatras, imagina que um alcoólatra vai para o inferno. A pessoa nem tem culpa, ela é escrava do álcool. Como é que Deus vai levar para o inferno um alcoólatra? Deus é um Deus misericordioso, não é verdade? Deus é um Deus bom, como é que Ele vai levar um alcoólatra para o inferno? Os caluniadores. Mas tem tanto crente que levanta calúnia de irmão, crente não vai para o inferno não. Ele crê em Jesus, então ele pode fazer uma calúnia aqui, outra ali, que no dia que Jesus voltar, o sangue de Cristo vai cobrir as falhas dele e ele vai acabar indo de um jeito ou de outro. Os trapaceiros, enganadores, que dão jeitinho nas coisas, que flertam com as coisas erradas, que dão aquele famoso jeitinho brasileiro. Não, imagina, isso é normal. Normal nos dias atuais, mas não normal para Deus. Os fornicadores. E aí a gente fica tentando interpretar fornicação e a gente fica com medo de que fornicação signifique, como de fato significa, todo tipo de imoralidade sexual, como por exemplo, o sexo antes do casamento, ou essa podridão moral aí de ficar, de os jovens ficarem com um, ficarem com o outro, e a gente fica tentando tirar de fora essas coisas do conceito de fornicação, mas por mais que a gente fuja, por mais que a gente tente, a gente não consegue tirar de lá. A gente até procura intérpretes do grego, para mostrar que não engloba essas coisas, que, por exemplo, não é fornicação, o sexo antes do casamento, porque a gente tenta flexibilizar essa lista, A gente tenta flexibilizar porque se Deus for radical desse jeito, o céu vai ficar vazio. Então, de alguma forma, a gente dá voltas para tentar encaixar essas pessoas. Os feiticeiros também, aquelas pessoas que gostam de ler um horóscopo de vez em quando, que se envolvem com coisas relativas à bruxaria e esse tipo de coisa que está tão na moda por aí. E a gente fala, isso não é nada, Pessoa consultar horóscopo, não é isso que vai tirar a salvação dela. E aí a gente tem a nossa própria regrinha de como fazer para ir para o céu e como fazer para ir para o inferno. Que é mais ou menos assim, não tem problema se ela é alcoólatra, não tem problema se ela fornica, palavra feia, Então vamos falar a diferença, se ela pratica imoralidade sexual, desde que ela não faça por mal, Não é assim que as pessoas falam hoje em dia? Desde que sejam boas pessoas. O importante é ela ser uma boa pessoa. É homossexual, pratica
tem uma relação homossexual, mas é uma boa pessoa. É melhor do que muito crente que eu conheço. A relação deles é de puro amor. É uma ótima pessoa. Ou se não também desde que tenham nascido assim, né? Ou desde que não consigam se livrar, como por exemplo uma pessoa que é alcoólatra. E tem pessoas que têm a moral tão baixa que bastou a pessoa, não prejudicou ninguém, vai para o céu. Outra assim, não matou, não roubou, vai para o céu. Mas infelizmente, meus irmãos, ou felizmente, depende do ponto de vista, fazer essa lista das pessoas que vão para o céu e as pessoas que vão para o inferno não é uma tarefa nossa. Por mais que a gente queira, por mais que o homem queira, por exemplo, impor uma lei que diga assim, olha, não diga mais que homossexual, por exemplo, vai para o inferno. Eles podem até nos proibir de dizer, mas não é a gente que define quem vai para o céu ou quem não vai. É a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que todos esses tipos de pessoas que eu listei aqui, que tem alguma dessas práticas mencionadas, elas não herdarão o reino dos céus. Pastor, mas o senhor está sendo muito duro. Aí você vai reclamar com a palavra de Deus. Eu estou falando o que está escrito. E isso independe se isso é do nosso agrado ou não. Independe se é atualmente socialmente aceito ou não. A palavra de Deus, ela não se moderniza. E sabe o que mais a palavra de Deus diz com relação a essas pessoas? Diz assim, que o lugar delas será no lago de fogo que arde com enxofre. A gente pode tampar o sol com a peneira. A gente pode negar isso para nós mesmos, para se convencer de que certo ente querido não vai para o inferno. Mas infelizmente, se ela adota uma dessas práticas que nós mencionamos aqui, segundo a palavra de Deus, ela vai sim para o inferno. O inferno existe. Tem pessoas por aí, até teólogos, que tentam relativizar o inferno também. As pessoas querem relativizar tudo, né? Querem deixar tudo simbólico, mas o inferno é real. Por mais que já não se pregue mais sobre ele, né? Por mais que a gente evite falar sobre inferno no púlpito para não desagradar o ouvinte, mas ele existe. É um lugar literal, onde será, segundo a palavra de Deus, jogado Satanás e seus anjos, juntamente com todo aquele que pratica a iniquidade. Diz a Bíblia que eles serão atormentados de dia e de noite para toda a eternidade. Isso é o inferno. Diz que lá o verme não morre. E como eu disse aqui no começo, o apóstolo João, ele viu essa cena. Ele viu serem lançados lá todos aqueles cujo nome não estavam escritos no livro da vida. E às vezes nós pensamos que o sacrifício de Cristo flexibilizou o acesso ao céu, mas não. Amém? O sacrifício de Cristo não garantiu a entrada no céu de nenhuma dessas pessoas que nós mencionamos aqui. Não é porque Cristo morreu pelos pecados que o homossexual vai para o céu se praticar a homossexualidade. Não é porque Jesus morreu que os imorais vão para o céu, que os incrédulos vão para o céu, que os mentirosos vão para o céu, que os avarentos vão para o céu. Não. A morte de Cristo Jesus não flexibilizou a entrada no céu para esse tipo de pessoa, não. O evangelho pregado nos nossos dias, mesmo que as pessoas neguem, mas a verdade é que ele tem sido entendido assim pelas pessoas que ouvem o evangelho. Como que as pessoas têm entendido o evangelho que nós pregamos nos dias atuais? Eles entendem mais ou menos assim, olha, Jesus morreu por você, agora você pode ir para o céu, apesar de ser um mentiroso, de ser um adúltero, de ser um caluniador, um avarento e um idólatra. É assim que as pessoas têm entendido o evangelho. As pessoas acham que o evangelho é uma forma de você ir para o céu, apesar dos seus pecados. Sabe?
eu não sou perfeito, mas Jesus morreu por mim. Então, aquilo em que eu sou imperfeito, naquele dia, o sangue dele vai me cobrir e eu vou acabar sendo salvo apesar dos meus pecados. Não é assim que as pessoas têm entendido o Evangelho nos dias atuais? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Esse não é o Evangelho real ou verdadeiro. Não é também o Evangelho que nós devemos pregar para as pessoas. O verdadeiro Evangelho deve ser entendido assim, ó. Se você crer em Cristo, Ele vai passar a viver dentro de você, através do Espírito Santo. Então, você será liberto do poder do pecado. E você vai ter forças sobrenaturais, ou a força de Deus dentro de você. Para quê? Para abandonar a mentira, para abandonar o alcoolismo, para abandonar a imoralidade, para abandonar o homossexualismo, para abandonar a fornicação. É esse que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da regeneração. É o evangelho de que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas nós não temos sido escravos de ninguém. E aí Jesus diz assim, olha, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então o Evangelho, a promessa dele não é levar pessoas pecadoras para o céu, não. A promessa do Evangelho é dar o poder para as pessoas vencerem o pecado. É isso que o Senhor promete na palavra dele. É isso que nós devemos pregar para as pessoas. Esse que é o verdadeiro evangelho da salvação. Em uma certa ocasião, os discípulos estavam preocupados, com isso, porque o caminho para o céu estava parecendo muito difícil para eles, especialmente quando Jesus mandou aquele homem rico lá, vai lá, vende tudo o que você tem, depois vem e me segue. E aí Jesus falou assim, olha, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, mas Jesus, então quem é que pode ser salvo? Porque isso que o Senhor está falando está parecendo difícil demais para nós. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, olha, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem é impossível vencer o pecado, mas para Deus não é impossível. E ele faz isso quando ele coloca o Espírito Santo para viver dentro da pessoa. Por mais mergulhado que ela esteja no pecado, por mais mergulhado que ela esteja no alcoolismo, o Espírito Santo tem a força suficiente para libertar a pessoa de lá. O Espírito Santo, ele tem a força necessária para que uma pessoa consiga vencer aquilo que parece invencível, como por exemplo o homossexualismo. Em uma outra ocasião, os discípulos continuavam preocupados, porque parecia muito difícil o caminho da salvação. E aí perguntaram para Jesus assim, Jesus, serão poucos os salvos? Serão poucas as pessoas que serão salvas, Jesus? Porque, na nossa opinião, a gente acha que o Senhor está deixando o desafio muito grande para a gente. Não dá para o Senhor dar uma flexibilizada aí, uma facilitada para as pessoas? Se o Senhor for rigoroso, duro desse jeito, olha, está aí, todos os seus discípulos te abandonaram, só sobrou a gente. É isso que o Senhor quer para a igreja do Senhor, uma igreja vazia? Não, Jesus, vamos flexibilizar. Vamos pregar um evangelho mais light. Porque senão quem é que vai ser salvo, Jesus? E aí Jesus olhou para eles e disse assim, olha, com relação a vocês que sobraram, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo. A gente é seu amigo, a gente comia junto. O senhor não se lembra? Não se lembra daquele dia lá que o senhor foi na minha casa, eu fiz uma comidinha para o Senhor, eu pensei que depois daquele dia a gente tinha se tornado amigo. Como assim o Senhor não me conhece? E ele responderá, não os conheço,
nem sei de onde são vocês. E ele termina com essa frase que diz tudo. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Você ainda acha que o sacrifício de Cristo Jesus garante a entrada no céu para nós, apesar dos nossos pecados? Não. Se você pratica o mal, se a pessoa pratica o mal, ela vai para o inferno. Porque agora não é mais uma questão de impossibilidade, de escravidão, porque a gente serve a um Deus que nos libertou da escravidão do pecado. Agora é uma questão de sem vergonhice mesmo. Amém? E nós, meus irmãos, o Senhor não nos chamou para pregar o que as pessoas querem ouvir. Amém? Jesus, nesse episódio, ele deixou claro que a porta do céu é estreita. Tão estreita que os que praticam o mal não podem entrar por ela. E como Jesus disse, não haverá exceção para os conhecidos, né? Os conhecidos também vão ficar de fora, se não praticarem as coisas que agradam ao Senhor. Você vai poder falar, Senhor, em teu nome eu expulsava demônio, em teu nome eu praticava curas, em teu nome eu subia num púlpito, eu cantava, eu participava do louvor da igreja. Mas o mais importante você não fazia, que era fazer a vontade de Deus. A Bíblia, ela prediz um tempo em que as pessoas não mais suportariam esta sã doutrina. Sabe o que as pessoas fariam nessa época? Elas ajuntariam mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Sabe para quê? Para falar aquilo que elas gostariam de ouvir. Você vai se prestar a esse trabalho? Você vai ser esse falso mestre que fala o que as pessoas querem ouvir? É para isso que o Senhor te chamou? Não. A Bíblia fala que essas pessoas se recusariam a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. E não é isso que nós temos visto nos nossos dias, pessoas seguindo mitos, né? Já não se prega mais sobre céu e inferno, já não se prega mais sobre a volta de Cristo, já não se prega mais sobre abandonar o pecado. Sabe o que é isso? São pessoas seguindo mitos. Elas conseguiram pregadores para elas que não pregam mais sobre essas coisas, só prega coisas agradáveis de ouvir. Nada que tire o sono da pessoa à noite, né? Somente aquilo que bajula o ego dela, que ajuda ela a viver a vida aqui nessa terra, a conseguir mais dinheiro. São pessoas seguindo mitos. E o maior mito que essas pessoas têm seguido é o mito de que Jesus não vai voltar, porque Jesus vai voltar. Quando a questão é a pregação do Evangelho, existem 3 tipos de pessoas, 3 categorias de pessoas. Primeiro, a pessoa que simplesmente não prega, a pessoa que é negligente, sabe? A pessoa que sabe que deve pregar, que conhece o Evangelho, mas está vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se não fosse ver aquela cena, sabe? Das pessoas sendo jogadas no lago de enxofre, como se Jesus não fosse perguntar para ela assim, olha, por que você não falou? Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo é o das pessoas que pregam o que as pessoas gostam de ouvir. Também tem muito por aí, né? E acha que estão fazendo a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus a menos que você fale aquilo que o Senhor te manda falar. Não adianta você tentar enfeitar as coisas, não adianta você tentar mudar o inferno de nome para lugar ruim, né? Não adianta omitir a verdade. Isso não é pregação. Ah, pastor, esse negócio de pregar sobre o inferno já não cola mais. Era lá antigamente, uns 20 anos atrás, isso colava, porque era isso que estava na moda, né? Era isso que os pregadores pregavam naquela época. Hoje não. Hoje, se a gente começar a pregar sobre isso, a igreja esvazia. Hoje as pessoas querem saber como colocar em prática no seu dia a dia a palavra de Deus. E por último, existem aqueles que pregam a verdade da forma como o Senhor nos manda pregar. Por último, existem aqueles que pregam a verdade, mesmo que cause coceira no ouvido das pessoas, mesmo que cause repulsa, mesmo que as pessoas falem assim, eu vou sair daqui, esse pastor só prega sobre inferno, sobre céu.
Eu vou lá para outra igreja da esquina, porque lá, sim, que o pastor prega coisas legais, né? Coisas que dá para mim aplicar no meu dia a dia. O que adianta pregar sobre a eternidade? A eternidade está tão longe. Eternidade não me interessa. O que me interessa é saber como eu faço para passar no vestibular, como eu faço para conquistar a minha casa própria. É o tipo de coisa que ocupa a mente de uma pessoa normal nos dias atuais. Mas o que prega a verdade, ele continua pregando a verdade, mesmo que desagrade as pessoas. Por quê? Porque ele não está preocupado em agradar as pessoas, ele está preocupado em agradar aquele que o alistou. Por quê? Porque não é para as pessoas que ele vai ter que prestar conta. Não é perante as pessoas que ele vai comparecer. Porque a Bíblia diz assim, que um dia todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. É com isso que o pregador está preocupado. Ele está preocupado com a prestação de contas. E nesse dia cada um vai receber de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. E aí nesse dia cada um vai prestar conta de si mesmo ao Senhor. Esse Deus que a gente serve, de quem a gente não consegue esconder nada. A gente pode esconder dos outros, mas de Deus nós não conseguimos esconder. E aí eu volto a lembrar daquilo que eu já falei na semana passada, a frase que o Senhor disse assim: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar trabalhando. Amém? Sobre o que então devemos pregar? Acho que a gente já falou muitas coisas aqui, já deu para você ter uma ideia. A gente tem que pregar sobre a volta iminente de Cristo Jesus. A gente tem que voltar a pregar sobre isso. Mas pastor, não é um culto de treinamento avançado de líderes? Não tem a ver com células, com discipulados? Por isso mesmo. Por isso mesmo. Uma célula ou qualquer outro grupo, a própria igreja não faz sentido, a menos que o que seja pregado ali seja a verdade. Então o que eu estou falando aqui vale para o púlpito, vale para a reunião da célula, vale para o discipulado, vale para o evangelismo pessoal, vale para nós no dia a dia. E em todas essas situações, nós temos que voltar a pregar a volta iminente de Cristo Jesus. A gente tem que se sentar com as pessoas da nossa célula, olhar na cara delas e falar assim: olha, você sabe, Jesus está voltando. Você tem que começar a chamar esse tempo que nós estamos vivendo de os últimos dias, como diz a palavra. Você tem que dizer: olha, nós estamos vivendo os últimos dias. Diga que essa é a última hora, porque o apóstolo João disse que esta é a última hora. Fala assim: nós estamos vivendo a última hora. O nosso tempo, como eu disse semana passada, já não se conta mais em dias. Não, o nosso tempo se conta em minutos. O que você está fazendo para Deus? Confronte as pessoas com a verdade. E quando você pregar, ou quando você falar de Jesus na célula, ou para alguém, sempre lembre ela de que aquela pode ser a última oportunidade que ela está tendo. Isso é bíblico. A gente tem que viver na iminência da vinda de Jesus e tem que deixar claro para a pessoa que Jesus está na iminência de voltar. Pregue o verdadeiro evangelho, onde quer que você esteja. Não tenha medo de dizer que os pecadores vão para o inferno. Não tente ser amiguinho das pessoas. Se eu falar isso, pastor, a pessoa vai sair da minha célula. Então ela está lá porque você está enganando ela. Pare de enganar as pessoas com isso. Pregue que o inferno existe. E acima de tudo, chame os pecadores ao arrependimento. Pregue sobre libertação do pecado. Volte a pregar sobre isso. Sobre santidade. Faz quanto tempo que você não fala sobre santidade? Ministre sobre a vida eterna, sobre galardão e sobre as bênçãos vindouras, sabe? Tire um pouco a atenção das pessoas para essa vida aqui e comece a colocar a atenção dela no porvir, porque é o que interessa. Pregue um rompimento radical e imediato com o pecado. Ensine que as pessoas não devem ficar sentadas esperando enquanto o Espírito Santo as santifica. Não é assim que as coisas funcionam. Lá no livro de Hebreus está escrito assim, que na luta contra o pecado ainda não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. Então, a gente deve batalhar contra o pecado. A gente deve fazer tudo o que está ao nosso alcance para vencê-lo. Porque Deus só não dá a vitória sobre o pecado quando nós estamos lutando contra ele.
Quando você fica sentado, sabe, vivendo no pecado, esperando, o Senhor ainda não me deu forças para vencer isso. Nunca vai dar, nunca vai dar. Porque Ele só dá força para aquele que luta, para aquele que está na batalha. Ele vem para te resgatar no último segundo, no último instante, quando você já está vertendo sangue, suando lágrimas de sangue, porque você já não está conseguindo vencer mais aquela tentação, é quando o Senhor começa a operar na sua vida. E nós devemos pregar a radicalidade total contra o pecado, como Jesus pregava. Jesus, ele era tão radical que ele falava assim, olha, se o seu pé te fizer tropeçar, é melhor você cortar ele fora. Que matemática é essa, Jesus? É uma matemática simples, porque é melhor você entrar aleijado no reino dos céus do que passar a eternidade inteira no inferno. Como disse Jesus, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É uma conta simples, não é? É uma questão de lógica. Vale qualquer coisa para você passar a vida eterna com Jesus Cristo lá no céu. E por último, pregue sobre a vaidade desta vida. Esse talvez seja a principal coisa que deve mudar em nós, em primeiro lugar, e na nossa mensagem. As pessoas têm dado uma importância maior para a vida nessa terra do que para o porvir. Por quê? Porque é isso que tem trazido as pessoas para a igreja ultimamente. Mas isso é totalmente o contrário daquilo que a Bíblia ensina. E a gente tem que voltar para a Bíblia. O que a Bíblia ensina? Que nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa cidadania está nos céus. Aleluia! De onde aguardamos ansiosamente o nosso Salvador. Ensine as pessoas a começar a parar de olhar para baixo, para os lados e começar a olhar para cima. Porque Jesus, Ele está voltando, aleluia. Ensine como está escrito lá no livro de Colossenses, que nós devemos procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e que nós devemos manter o nosso pensamento lá também, e não nas coisas terrenas. Porque fazendo isso, nós vamos conseguir voltar para o mais genuíno dos evangelhos, da forma como Jesus queria que fosse. Amém?